Você já sentiu que estava lutando contra algo que no fundo sabia que não deveria existir? Já olhou nos olhos de alguém e percebeu que aquilo poderia destruir tudo o que você construiu, mas mesmo assim não conseguiu desviar o olhar? Esta é a história de Renata, uma mulher de fé, casada há 12 anos, mãe de 2 filhos, professora respeitada na comunidade, alguém que jamais imaginou que sua vida inteira pudesse desmoronar por causa de um único olhar. E quando ela finalmente percebeu o abismo em que estava caindo, já era tarde demais. Ou seria, Renata acordava todos os dias às 5:30 da manhã. A rotina era sempre a mesma: preparar o café, arrumar as lancheiras das crianças, acordar Pedro e Laura com beijos na testa, esperar o marido Marcos sair para o trabalho. Ele era gerente de uma loja de materiais de construção, saía cedo e voltava tarde. Não havia mais conversas longas entre eles. Não havia mais aquele brilho no olhar. O casamento tinha se transformado em uma engrenagem que funcionava, mas não vibrava. Renata sabia disso. Sentia no peito aquele vazio que cresce devagar, como uma sombra que vai tomando conta do que antes era luz. Mas ela orava. Todas as noites, de joelhos ao lado da cama, pedia a Deus que restaurasse seu casamento, que trouxesse de volta o amor que um dia ardeu entre ela e Marcos. E ela acreditava. Acreditava que Deus ouviria. Foi em uma terça-feira comum que tudo começou. Renata estava na escola onde lecionava português para o ensino médio quando conheceu Felipe. Ele era o novo professor de educação física, recém-chegado de outra cidade. Alto de sorriso fácil, olhos castanhos que pareciam enxergar além do que se mostrava. Na sala dos professores, durante o intervalo, ele se sentou ao lado dela. Começaram a conversar sobre os alunos, sobre as dificuldades da profissão, sobre a vida. E Renata percebeu algo estranho. Ela estava sorrindo de verdade. Algo que não fazia havia meses. Felipe tinha aquele jeito descontraído de falar, como se a vida fosse mais leve, como se cada momento merecesse ser vivido intensamente. E ela, sem perceber, começou a esperar pelos intervalos. Começou a arrumar o cabelo antes de ir para a sala dos professores. Começou a sentir o coração acelerar quando ouvia a voz dele no corredor. Renata tentou se convencer de que era apenas amizade. Afinal, ela era uma mulher casada, uma mulher de Deus. Não havia espaço em sua vida para isso. Mas o coração humano é traiçoeiro. Ele não obedece à razão quando a emoção bate à porta. E a emoção estava batendo forte. Felipe começou a mandar mensagens. Primeiro, sobre assuntos do trabalho. Depois, sobre outros temas. Livros que ele estava lendo, músicas que o tocavam, pensamentos sobre a vida. E Renata respondia. Cada mensagem era como uma faísca em um campo seco. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas não conseguia parar. Era como se, depois de tanto tempo vivendo no piloto automático, alguém finalmente tivesse ligado o motor da sua alma de novo. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Renata estava deitada ao lado de Marcos, que já roncava levemente. Ela pegou o celular e viu uma mensagem de Felipe. Ele dizia que estava pensando nela, que gostava de conversar com ela, que ela era diferente de todas as pessoas que ele conhecia. O coração de Renata disparou. Ela olhou para o marido ao lado, para aquele homem com quem havia construído uma família, com quem tinha feito votos diante de Deus, e sentiu uma culpa esmagadora. Mas ao mesmo tempo, sentiu algo que há muito não sentia: desejo. Ela apagou a mensagem sem responder e tentou dormir. Mas o sono não veio. A mente dela estava em guerra. De um lado, a mulher fiel, a esposa dedicada, a mãe zelosa. Do outro, a mulher que tinha sido esquecida, ignorada, que sentia como se tivesse deixado de existir para o próprio marido. Os dias passaram e a aproximação entre Renata e Felipe só aumentou. Eles começaram a sair para tomar café depois do expediente. Conversas inocentes, ela dizia a si mesma. Mas os olhares não eram inocentes. O jeito como ele tocava levemente em seu braço ao falar não era inocente.
E o modo como ela sentia um arrepio percorrer a espinha cada vez que isso acontecia, definitivamente não era inocente. Renata sabia que estava brincando com fogo. Sabia que estava se aproximando de um precipício. Mas havia algo nela que não queria recuar. Era como se, depois de anos vivendo na sombra da própria vida, ela finalmente tivesse encontrado um raio de sol. E esse sol tinha nome: Felipe. Uma sexta-feira à noite, Marcos avisou que precisaria viajar a trabalho no fim de semana. Renata sentiu o coração apertar. Não pela ausência do marido, mas porque sabia o que aquilo significava. Quando Felipe soube, sugeriu que se encontrassem para jantar no sábado. Apenas um jantar entre amigos, ele disse. Renata hesitou. Tudo nela gritava para dizer não, mas sua boca disse sim. Ela passou o sábado inteiro em um turbilhão de emoções. Sentiu culpa, ansiedade, medo, mas também sentiu uma empolgação que não sentia há anos. Arrumou-se com cuidado, escolheu um vestido que realçava suas curvas, passou perfume, deixou as crianças com a mãe, dizendo que iria encontrar uma amiga. A mentira saiu fácil demais de sua boca. Isso a assustou. O jantar foi em um restaurante afastado do centro da cidade, um lugar onde ninguém os conhecia. Felipe estava diferente, mais próximo, mais intenso. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre sonhos que ficaram para trás, sobre decepções, sobre o peso de viver uma vida que parecia não ter mais cor. E no meio daquela conversa, sob a luz suave das velas, Renata percebeu que estava perdendo a batalha. Felipe segurou sua mão sobre a mesa. Ela não retirou. Ele olhou fundo em seus olhos e disse que ela era especial, que fazia muito tempo que não se sentia tão vivo ao lado de alguém. E Renata, com o coração martelando no peito, sentiu que estava prestes a atravessar uma linha que jamais poderia voltar atrás. Quando saíram do restaurante, Felipe a acompanhou até o carro. Eles ficaram ali, parados, sob a luz fraca do poste. O silêncio era pesado, carregado de uma tensão que parecia cortar o ar. E então aconteceu. Felipe se aproximou e a beijou. Não foi um beijo hesitante. Foi um beijo de quem estava há muito tempo esperando por aquilo. E Renata correspondeu. Naquele momento, ela não era mais a esposa fiel, a mãe dedicada, a mulher de Deus. Era apenas uma mulher perdida, buscando em outro homem aquilo que não encontrava mais em si mesma. Mas quando o beijo terminou, a realidade voltou como um soco no estômago. Renata se afastou, as lágrimas começando a correr pelo rosto. O que ela tinha feito? O que estava fazendo com sua vida, com sua família, com sua fé? Felipe tentou acalmá-la, mas ela entrou no carro e saiu dali sem olhar para trás. Durante todo o caminho de volta para casa, ela chorou. Chorou pela culpa, pela vergonha, pela sensação de ter traído tudo aquilo em que acreditava. Quando chegou em casa, depois de buscar as crianças, trancou-se no banheiro e caiu de joelhos no chão frio. E ali, naquele momento de total desespero, ela clamou a Deus como nunca havia clamado antes. Senhor, o que eu fiz? Como eu pude chegar a este ponto? Eu que sempre te busquei. Eu que sempre tentei viver de acordo com tua palavra. Como pude me perder assim? As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços. Renata sentia como se tivesse caído em um poço escuro e não conseguisse mais enxergar a luz. Mas no fundo daquele desespero algo começou a acontecer. Uma voz suave, quase imperceptível, começou a falar ao seu coração. Não era uma voz audível, mas era real. E essa voz dizia: eu ainda estou aqui. Você se afastou, mas eu nunca te abandonei. Levante-se, filha. Ainda há esperança. Renata passou a noite em claro. Pela manhã, quando Marcos voltou da viagem, ela olhou para ele com outros olhos. Viu as marcas do tempo no rosto dele. Viu o cansaço de quem trabalha duro para sustentar a família. Viu o homem com quem tinha construído uma história. E percebeu que tinha estado tão focada no que faltava que havia deixado de ver o que ainda existia. Mas como contar a ele? Como confessar o que tinha feito? O medo a paralisava. Mas ela sabia que não poderia continuar vivendo com aquele peso sobre os ombros. Durante os dias seguintes, Renata evitou Felipe na escola. Ele tentou conversar, mas ela se desviava.
Ele mandava mensagens, mas ela não respondia. O silêncio entre eles era mais eloquente do que qualquer palavra. E dentro de Renata, uma batalha espiritual estava acontecendo. Ela voltou a orar com fervor, voltou a ler a palavra, voltou a buscar a Deus de todo o coração. E nas madrugadas de joelhos, ela sentia o Senhor trabalhando em seu interior, quebrando as cadeias que ela mesma havia criado. Foi em uma quarta-feira que ela finalmente encontrou coragem. Pediu para Marcos sair com ela, apenas os dois. Eles foram até uma lanchonete simples perto de casa, o mesmo lugar onde costumavam ir quando eram namorados. E ali, com a voz trêmula e o coração na mão, Renata confessou. Contou sobre Felipe, sobre os sentimentos que tinha desenvolvido, sobre o beijo. Não omitiu nada. Enquanto falava, via a dor se instalando no rosto do marido. Marcos ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Ele perguntou por quê. E Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse a verdade, que tinha se sentido invisível, esquecida, que tinha buscado em outro lugar aquilo que não encontrava mais no casamento. Marcos poderia ter se levantado e ido embora. Poderia ter explodido em raiva, mas ele não fez nada disso. Ele apenas olhou para ela e disse: "Eu também falhei. Falhei em te amar como deveria. Falhei em estar presente. Falhei em te fazer sentir especial." E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Em meio à dor, em meio à confissão do pecado e do erro, Deus começou a trabalhar. Eles choraram juntos. Choraram pela quase perda, pela quase destruição, mas também pela misericórdia de Deus, que ainda estava ali, sustentando, restaurando. Não foi fácil. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Renata. Marcos estava magoado, ferido, e ela precisava lidar com a própria culpa. Mas eles decidiram lutar. Decidiram buscar ajuda, foram conversar com o pastor da igreja, começaram a fazer terapia de casal e, acima de tudo, eles voltaram a orar juntos. Todas as noites, antes de dormir, eles se ajoelhavam ao lado da cama e entregavam aquele casamento nas mãos de Deus. E lentamente, muito lentamente, a restauração começou a acontecer. Renata pediu transferência de escola. Precisava se afastar de Felipe. Precisava cortar aquela ligação que quase destruiu sua família. Embora tenha sido doloroso deixar os alunos que amava, ela sabia que era necessário. A cura exige sacrifício. A restauração exige renúncia. E ela estava disposta a pagar o preço. Nos meses seguintes, Renata e Marcos redescobriam um ao outro. Voltaram a namorar, a conversar, a sonhar juntos. Marcos passou a chegar mais cedo em casa, passou a prestar atenção nas pequenas coisas, passou a fazer Renata se sentir amada novamente. E ela, por sua vez, voltou a admirá-lo, a valorizá-lo, a enxergar nele o homem que Deus tinha colocado em sua vida. Um ano depois daquele dia terrível, Renata estava na cozinha preparando o jantar quando Marcos chegou por trás e a abraçou. Ele beijou seu pescoço e sussurrou: "Obrigado por ter lutado por nós. Obrigado por não ter desistido." E Renata, com lágrimas de gratidão nos olhos, respondeu: "Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por ter escolhido o amor." Eles sabiam que tinham passado pelo vale da sombra da morte, mas Deus tinha estado com eles. Deus tinha segurado suas mãos e os conduzido de volta para a luz. A história de Renata não é única. Quantas pessoas, neste exato momento, estão enfrentando batalhas semelhantes? Quantos corações estão divididos entre o que é certo e o que parece bom? Quantos casamentos estão à beira do abismo por causa da falta de atenção, do descuido, do esquecimento? Mas a boa notícia é que onde há arrependimento sincero, onde há um coração quebrantado diante de Deus, ali há esperança de restauração. Deus é especialista em reconstruir o que foi destruído. Ele é o Deus da segunda chance, o Deus que não desiste de nós mesmos quando nós desistimos de nós mesmos. Se hoje você se identifica com essa história, se você está lutando contra algo que sabe que não deveria existir em sua vida,
Se você sente que está se perdendo no próprio desejo e não sabe como sair, saiba que ainda há tempo. Deus está esperando por você de braços abertos. Ele não te condena, mas te convida a voltar. Ele não te rejeita, mas te acolhe. E se o seu casamento está em crise, se você sente que o amor se apagou, não desista. Busque a Deus com todo o seu coração. Seja honesto com seu cônjuge. Lute pela sua família. Porque o que Deus uniu, Ele pode restaurar. Renata hoje é outra mulher. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque aprendeu que a graça de Deus é maior do que nossos erros. Ela aprendeu que a tentação faz parte da jornada humana, mas a vitória vem quando escolhemos o caminho certo, mesmo quando é o mais difícil. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não é aquele que surge em um momento de paixão, mas aquele que permanece mesmo quando tudo parece ter perdido a cor. E ela aprendeu, acima de tudo, que Deus nunca desiste de nós. Que esta história toque o seu coração hoje. Que ela te lembre de que você não está sozinho nas suas batalhas. Que ela te mostre que a restauração é possível quando entregamos nossas vidas nas mãos de Deus. E que ela te inspire a lutar pelo que realmente importa. Sua família, sua fé, seu relacionamento com o Criador. Pai amado, hoje eu trago diante de Ti todos aqueles que estão enfrentando tentações, que estão lutando contra desejos que podem destruir suas famílias. Fortalece-os, Senhor. Dá-lhes sabedoria para reconhecer o perigo antes que seja tarde demais. E para aqueles que já caíram, que já falharam, derrama sobre eles Tua graça restauradora. Reconstrói os casamentos que estão em ruínas. Reacende o amor que se apagou, porque eu sei que para Ti nada é impossível. Em nome de Jesus, amém. Se esta história tocou o seu coração, se você precisa de mais palavras de esperança e fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar orando conosco. Juntos somos mais fortes. Juntos venceremos.